Oi! Hoje é a resenha do conto Berlim Psique, de João Guimarães Rosa, do seu livro Primeiras Histórias, aqui no nosso projeto em 2018 de lermos toda a sua ficção. Antes de começar, aquela rápida dica: participe do sorteio de livros aqui em comemoração a 1 ano de canal. No link aqui em cima você confere como deve proceder para responder a pergunta qual desses 4 livros você quer ganhar, ou então um livro à sua escolha. É muito fácil participar e conto com vocês. E agora vamos à resenha de hoje. Mas teve-se a dúvida: e se os outros alunos se embolassem, para a força quererem fazer a gente contar a história do drama? 2 deles preocupavam-nos: fortes, dos maiores, dos internos, não pegados para o teatrinho por mal comportados incorrigíveis. Tãozão e o mão na lata, centrofor do nosso time. E um K teve a ideia: precisávamos de imaginar depressa alguma outra história mais inventada que iríamos falsamente contar, embaiando os demais no engano. E, diz a Boné, ficasse sempre perto tomando conta. Esse é um trecho ali do meio de Berlim Psiquice, de João Guimarães Rosa, que justamente conta a história de uma turminha ali de alunos de um colégio interno que são mal comportados e, como castigo, foram selecionados para atuarem numa pequena peça de teatro ali para ser representada num certo dia festivo. E o problema basicamente aqui dessa história é não deixar que a história da peça se espalhe para todo mundo, para toda a molecada ali. E basicamente acabou esse drama aqui. Mas mesmo assim, eu paro de contar a história porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este texto. Minha avaliação do conto. Assim que eu comecei a leitura, já tive 2 sensações bem diferentes em relação aos contos que vimos até agora em Primeiras Histórias. Para começar, os protagonistas. Eles são todos crianças num colégio interno, um colégio de padres. Até aí, tudo bem. Mas a segunda acho que causou mais estranheza, porque é justamente o linguajar do narrador ou do próprio João Guimarães Rosa. Aliás, esse é algo a se destacar muito, né? Esse jeito difícil do Rosa narrar as suas histórias, na verdade, é uma forma rosiana mesmo. Não dá para dizer que aquilo é o narrador. Não, é um próprio autor se manifestando profundamente nos textos que ele escreve. Então, aqui, esse é o primeiro texto aqui do livro Primeiras Histórias, onde o linguajar realmente é mais rebuscado, portanto de mais difícil leitura, e é um grande contraste se você comparar que é uma história de criança justamente com um texto mais difícil de ser lido. Me causa um grande estranhamento. Mas há de fato um grande problema aqui nesse texto, que é sobre o que é de fato essa história. Esse trecho que eu li para vocês aparece ali na 2ª página, na metade dela, e até então dá para você ficar completamente perdido do que está acontecendo ali. O mote realmente está nesse trecho que eu li, tanto que na verdade é um resumo da história, daí em diante já é praticamente a conclusão. Sim, não acontece praticamente nada. Tem um pequeno probleminha de percurso ali na condução da apresentação. Eles podem resolver e acabam conseguindo, os alunos internos, naquela rivalidade entre eles e o pessoal mais corpulento, mais velho, aquela coisa do medo de apanhar do mais forte. Mas tirando essa pequena peripécia, não sobra mais nada aqui neste conto para ser dito de importante e de relevante. Confesso que eu não sei o que eu preciso lembrar dessa história para os dias seguintes. É sempre assim, toda história que alguém escreve, ele quer marcar algum momento que ele considera digno de uma boa reflexão. Mas aqui, qual que é a dessa história? Não sei, eu não entendi, e principalmente eu não gostei desta conexão de uma coisa que podia ser mais simples justamente com um linguajar mais complicado. Dá para imaginar essa história aqui sendo contada por muitos autores que gostam de fazer histórias envolvendo crianças e aquela dificuldade de ser pequeno, querendo conhecer o mundo, e tem aquela coisa de ficar disputando as turminhas rivais, né? Basicamente o que acontece aqui. Assim, isso sempre também num clima meio escolar. Pois bem, está aqui. Um outro autor facilitaria muito essa experiência dessa história, porque seria um linguajar mais tranquilo, mais tradicional.
embora mesmo assim não haveria muita história aqui para ser contada. A pergunta aqui é: qual a importância de se colocar um texto, um linguajar mais complicado, um linguajar rosiano aqui nessa história? O que ela melhora a narrativa? Nada. Para o enredo, também nada. Para o significado da história, acho que muito menos. Sim, eu não gostei dessa experiência aqui de ler esse conto do João Guimarães Rosa a primeira vez. Não porque é uma história de crianças, mas acho que é porque falta aqui um espírito do campo, do homem lá do interior, que sempre ele capta nas suas histórias. Aqui praticamente não há nada, é só uma história realmente interna, de um colégio interno. Uma situação que não parece ser possível somente lá, por exemplo, no sertão, pode ser em qualquer lugar urbano. Essa rixa da molecada existe em qualquer lugar. Então, por que essa maneira de narrar, o proseado rosiano, ficaria bom aqui? Eu acho que não fica, é isso que atrapalha, pelo menos para mim. Se o rosa não tivesse sido rosa aqui, talvez tivesse ficado boa essa história. Você não ficaria mais paliatável. Enfim, para mim não deu certo. Então, para a Pirlim Psique de João Guimarães Rosa, eu atribuo apenas 2 asteriscos. Bom, é isso. Amanhã, no domingo, mais uma resenha de Primeiras Histórias de João Guimarães Rosa, aqui no nosso projeto de lermos toda a sua ficção em 2018. Mas, enquanto esse vídeo não chega, confira aqui do lado outras resenhas aqui do projeto também. E até mais.